Uma funcionalidade que vemos cada vez mais em aplicações web é a possibilidade de autenticar-se apenas uma vez para todas as aplicações que estamos usando. O Single Sign-On, ou autenticação única, é o procedimento pelo qual um usuário autentica-se em uma aplicação web e já está autenticado no restante das aplicações que são executadas em abas diferentes da mesma janela do navegador. Isso pode ser feito porque um aplicativo com o GAN pode ser um provedor de identidade, assim como o Facebook ou o Google+, e outros aplicativos com o GAN podem ser autenticados através dele. Com o Single Sign-On, se todas essas aplicações forem executadas na mesma instância do navegador, em diferentes abas, é possível efetuar o login apenas uma vez. Tudo isso é configurável em tempo de instalação e não requer programação. Apenas a configuração do módulo de segurança GAN. O mecanismo Single Sign-On usado no GNexus é baseado no padrão OAuth 2.0. Se eu estiver logado através do Single Sign-On, isso significa que no mesmo navegador estou executando várias aplicações em diferentes abas, tudo na mesma seção do navegador. Mas talvez seja necessário me deslogar, e pode acontecer que eu precise sair de uma única aplicação, ou de várias aplicações. Para isso, basicamente tenho três situações: Client-Side Only, fechamento de uma aplicação e o resto das aplicações ainda permanecem conectadas ao provedor de identidade. Isso significa que apenas uma aplicação é que será deslogada. Identity Provider and Client, a sessão é encerrada no cliente e também no provedor de identidade. O resto das aplicações continuarão ativas enquanto sua sessão local estiver viva, mas quando necessário, será solicitado um novo login. Identity Provider and All Clients. Nesse caso, a sessão do servidor e também de todos os clientes é encerrada e, neste caso, as aplicações terão que fazer o login novamente para entrar. Em seguida, vamos fazer uma demonstração básica de como podemos adicionar autenticação em uma aplicação criada com o GNexus. Veremos o quanto é fácil executar esse tipo de tarefa, alterando apenas algumas propriedades na versão ativa. Então, para isso, vamos ao GNexus. Aqui estamos na janela Preferences e, no nível da versão ativa, temos a propriedade Enable Integrated Security como False. Vamos ativar isso. Vamos colocar True. E vemos que foi aberta uma caixa de diálogo, avisando que todo o módulo de segurança GAN será instalado na minha KB. Lembre-se que são objetos GNexus, que foram desenvolvidos com GNexus, que serão integrados na minha KB. E também terei um monte de objetos externos, que tratam-se da API que poderei usar para acessar, via código, as diferentes funções do GAN. Então, o que vou fazer agora é apertar Yes. Vou deixar o Integrated Security Level com o valor Authentication, porque só estou interessado em fazer autenticação. E vemos que muitos objetos externos, domínios e outros recursos do GAN estão sendo importados, que são os objetos da KB do GAN, que são incorporados na minha KB. Se agora abrirmos o KB Explorer, vemos que foram criadas novas pastas, onde podemos ver que existem diferentes recursos do GAN que foram adicionados na medida em que o Wizard estava importando os objetos. Por exemplo, aqui em Library, tem várias bibliotecas do GAN que eu poderia usar, basicamente, objetos externos da API. Também posso ver alguns exemplos e, claro, alguns objetos gerais do GAN, que podem ser vistos mais tarde como eles funcionam. Aguarde alguns minutos para terminar de importar os objetos. Muito bem, acabou de importar os objetos e agora o que vamos fazer é dar um Rebuild All. Então, executamos o Rebuild All e vejam que ele me avisa que o banco de dados GAN não foi encontrado e dá a opção de criá-lo. O GAN criará seu próprio banco de dados, onde todas as informações relacionadas aos usuários, permissões e etc. serão armazenadas em um banco de dados diferente do banco de dados de nossa aplicação. Então, apertamos Yes para criar o banco de dados.
Bem, como podemos ver, acabamos de fazer um rebuild all. Então, agora vou executar a aplicação. Enquanto isso, podemos ver, por exemplo, aqui na propriedade Integrated Security Level, que ela está setada como Authentication, que foi o que escolhemos antes. Isto é, vamos controlar a parte da autenticação, não vamos ver a autorização. Bem, já me abriu o Developer Menu. Então, vamos procurar o objeto Gun Home. Vejam que agora, para executar a aplicação, me pede um login. Este login foi programado automaticamente. Foi criado pelo GAN. Foi um dos objetos que o GAN adicionou à minha KB. A única coisa que eu tive que fazer foi mudar uma propriedade e fazer um rebuild all, nada mais. Então, agora eu vou fazer login. O usuário é admin. E a senha, admin123. É claro que podemos mudar isso, ou podemos definir nossos próprios usuários. Digitei o login e estou executando o objeto GunHome, que é o back-end do GAN. E veja que aqui temos várias opções. Por exemplo, vou escolher User. E vejo que o único usuário definido até agora é o usuário administrador. Vejam que aqui à direita, a senha que informei e esse usuário também correspondem ao usuário administrador. Aqui eu tenho vários dados referentes ao administrador. Observe, inclusive, que posso executar diferentes operações com o administrador. Mas, em vez de fazê-lo com o administrador, criaremos um usuário nosso, com autenticação local. O usuário será training e isso, em princípio, poderia deixar vazio, training@genexus.com. Nós vamos colocar uma senha, training, tudo minúsculo, confirmamos. E vamos colocar somente o primeiro nome, training. O resto vamos deixar assim. E vamos colocar a segurança por padrão. E confirmar. Agora podemos ver que temos um usuário também para training. Aqui, em Roles, podemos definir as diferentes roles. Por enquanto, eu defini apenas uma role de administrador, mas podemos criar outras roles dependendo do que eu tenha na minha empresa. Por exemplo, um DBA, ou uma role de gerente, ou roles diferentes para as quais eu vou definir, depois, permissões diferentes que permitam entrar em algumas partes da aplicação e em outras não. Por enquanto, estamos testando somente a autenticação. Então, o que estamos verificando é que me peça um usuário, uma senha e que possa verificar se a pessoa que está entrando é a pessoa correta. Veja que aqui em Settings eu também tenho outras opções. Aqui, por exemplo, eu criei apenas a autenticação local. Poderia incluir outro tipo de autenticação. Lembrem-se que vimos que poderiam ser autenticações do tipo Custom, ou Facebook, Google ou Twitter. Ou seja, eu tenho maneiras diferentes de me autenticar e aqui eu preciso definir que tipo de autenticação vou querer para a minha aplicação. Bom, vamos voltar para o GNexus. E queria mostrar-lhe que o objeto login que apareceu pode ser visto aqui. É o GAN Example Login, criado automaticamente pelo GAN e que foi definido como padrão. Mas eu poderia criar minha própria tela de login e colocá-la na minha aplicação. Também tenho uma tela para o caso do login não for autorizado e também para SD. No caso de Smart Devices, tenho a possibilidade de definir também um objeto de login, mas agora está usando GAN SD Login. Agora vou executar o objeto para Smart Devices. Nesse caso, o objeto main é o Event Day, que será o menu.
E vamos observar que a segurança também será adicionada ao aplicativo para Smart Devices, ou seja, não poderá entrar diretamente no menu, mas antes vai pedir que eu faça o login primeiro. Vejam, aqui eu tenho o emulador e abri uma tela de login para Smart Devices. Então, eu vou fazer login, como fiz antes. Admin 123. E vejam que agora tenho acesso ao menu do aplicativo. E claro, posso ver neste caso os speakers, etc. Bem, vamos voltar para a tela da web. Estávamos aqui em Roles. Veja que eu estava logado como administrador. O que vou fazer agora é um logout. E vou entrar com o usuário que criei antes. O usuário training, com senha training. Ele me diz que esse usuário não está autorizado. Esta é outra das telas automáticas que lhes dizia. Então, o que vamos fazer é associar uma role ao usuário. Por exemplo, a role de administrador. Então, primeiro eu vou fazer login novamente como administrador. Então, o que vou fazer agora é atribuir ao usuário training a role de administrador. Vamos editar o usuário. Vamos mudar as roles. E vamos inserir a role de administrador. Agora, vou definir que esta role seja a role principal. Muito bem. Agora, vou testar outra vez. Deslogar e logar com o usuário training. E vemos que agora posso fazer login com o usuário training no back-end do GAN. Vamos então no emulador. Ele me pede para fazer login, então eu vou usar o mesmo usuário. E veja que agora o usuário training tem acesso aos dados na tela. Bem, essa foi uma pequena demonstração para mostrar como é fácil adicionar segurança à aplicação. É mudar uma propriedade, fazer um rebuild all, e então temos um back-end que nos permite definir usuários, permissões, praticamente não fazendo nada. Nós até temos os objetos prontos para fazer o login, para validar se as pessoas que querem entrar são realmente as que têm autorização para isso. Neste vídeo, vimos os benefícios do GeneXus Access Manager, que nos oferece uma solução de segurança completa para a nossa aplicação, de uma maneira muito simples. Há muito mais informações sobre esse tópico. Para saber mais, convidamos você a visitar o link que é mostrado na tela.